Já estamos de volta com o Jornal É Notícia. Estamos de volta com o segundo bloco com o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. Saneamento básico pode resolver problemas dos fertilizantes no Brasil. Atualmente, apenas 45% do esgoto gerado no Brasil é coletado e tratado, segundo o Marco Legal do Saneamento até 2033. 99% da população brasileira tem de ter acesso a abastecimento de água e 90% precisa ter coleta e tratamento de esgoto. A universalização do serviço vai gerar também uma quantidade enorme de resíduos, como o lodo, a parte sólida do tratamento do esgoto. E isso poderá ser um problema se esse material for descartado em aterros sanitários. Possui uma vida útil curta e não vão suportar tamanho volume. As concessionárias já se movimentaram para encontrar uma destinação mais sustentável para o resíduo. Do lodo é possível retirar nutrientes essenciais para os fertilizantes, abrindo caminho para o protagonismo de uma nova indústria no país. A produção de fertilizantes ou nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio pode resolver a dependência da agricultura brasileira, que importa cerca de 85% do que precisa desses insumos. Percy Soares Neto, diretor executivo da Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM, explica que a demanda gerada pela universalização dos serviços de saneamento é tamanha de novas indústrias vão ganhar o protagonismo no país nos próximos anos. Em 2021, o Brasil gastou mais de 15 bilhões de dólares em importação de adubos e fertilizantes, já que 85% da demanda é atendida por países como Rússia, Canadá e China. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o consumo médio anual de fertilizantes gira em torno de 40 milhões de toneladas, sendo um terço para cada grupo NPK, fosfatados e potássio, nutrientes bastante presentes no lodo do esgoto. As principais informações. Jornal É Notícia. O relator do projeto de lei nas comissões de assuntos sociais, onde já foi aprovado, e na de assuntos econômicos, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que hoje 3 entidades já são beneficiadas com a arrecadação de um concurso da Loteca: a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Cruz Vermelha Brasileira e a Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Ele argumenta que essa é uma fonte extra de renda muito bem-vinda. Segundo a Caixa Econômica Federal, entre 2011 e 2018, valores destinados pela Loteca à Cruz Vermelha e à FENAPAZ oscilaram em cerca de 200 mil a quase R$1 milhão. Ainda que os recursos variem de acordo com o número de apostas realizadas no concurso escolhido pela entidade, cabe salientar que eles contribuem de sobremaneira para que essas instituições se mantenham em funcionamento. A Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação foi fundada em 1954, no Rio de Janeiro, com o objetivo de propiciar tratamento especializado a vítimas de poliomielite e pessoas com sequelas motoras. São 1.200 pacientes atendidos diariamente, a grande maioria de baixa renda. As principais informações. Jornal É Notícia. Um dos itens da pauta da Comissão de Relações Exteriores é o acordo entre Brasil e Israel para a cooperação em ciência e tecnologia. Assinado em Jerusalém em março de 2019, a proposta tem o parecer favorável do senador Esperidião Amin, do PP catarinense. Ao discutir outro acordo com Israel, o senador Jacques Wagner, do PT baiano, ressaltou as relações entre os dois países. Destacar o relacionamento privilegiado mantido por Brasil e Israel ao longo dos anos. A participação decisiva de Oswaldo Aranha, em 1947, nas tratativas durante a sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que culminaram com a criação do Estado de Israel, é vista como um marco inicial desta relação. Ademais, a comunidade judaica no Brasil é formada por mais de 100 mil pessoas, número bastante expressivo. Já com a Indonésia, os acordos são de cooperação técnica em diversas áreas: agricultura, pecuária, saúde, educação e qualificação profissional e defesa. Em matéria de cooperação e facilitação de investimentos, estão na pauta da CRE acordos do Brasil com Suriname e com a Etiópia. E sobre a transferência de pessoas condenadas, há a Convenção de Estrasburgo, de 1983, e o acordo com a Suíça, assinado em 2015. Você está ouvindo Jornal É Notícia. Representantes do PT,
PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Avante, Agir e PROS pediram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a criação de um disque denúncia de violência política. Segundo o senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, o canal tem o objetivo de garantir a segurança dos eleitores nesta reta final antes do pleito marcado para o dia 2 de outubro, neste domingo. Ele argumentou que as eleições deste ano são atípicas pela polarização e pelo estímulo à intolerância. Pelo menos 2 pessoas foram assassinadas por suas preferências políticas. Randolfo Rodrigues ressaltou a convocação das Forças Armadas e das polícias nos estados, já anunciada pelo próprio presidente do TSE. Para que seja criado um canal de denúncia sobre eventuais atentados, violências que, porventura, venham a ocorrer. O ministro nos antecipou que está tomando todas as medidas necessárias com as forças policiais militares dos estados, com as polícias civis dos estados e com as forças armadas, para garantir o exercício democrático das manifestações e, em segundo lugar, para garantir o exercício livre e democrático da manifestação do voto no dia 2 de outubro. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio das Forças Armadas para 568 municípios de 11 estados. Rio de Janeiro e Maranhão foram os que mais solicitaram um reforço na segurança, para 167 e 97 localidades, respectivamente. O TSE disponibilizou no site um canal de denúncias contra a violência política de gênero. As principais informações. Jornal é Notícia. A partir desta terça-feira, a legislação eleitoral proíbe a prisão de eleitores até 48 horas após o término da votação do primeiro turno, que será realizada no próximo domingo. A restrição é válida no período de 5 dias antes a cada pleito e está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. A determinação serve para garantir a liberdade do exercício do voto e o equilíbrio da disputa, impedindo que prisões sejam usadas para interferir no resultado das eleições. As regras só não se aplicam nos casos de crime em flagrante, desrespeito a salvo-conduto ou em casos de sentença condenatória por crime inafiançável, como, por exemplo, racismo e tortura. No caso dos candidatos, a impossibilidade de prisão já está valendo desde o dia 17 de setembro. As principais informações. Jornal é Notícia. Para especialista, governo cumpre função social com lei que flexibiliza regras trabalhistas em caso de calamidade. A recente publicação da Lei 14.437 faz com que o governo cumpra a função social de evitar a diminuição do número de postos de trabalho no país em caso de calamidade pública. Essa é a avaliação de Fernanda Ramos, advogada especialista em direito do trabalho. Sem sombra de dúvidas, a publicação da lei foi justamente para cumprir a função social constitucional, ou seja, evitar o aumento de desempregados em eventual caso de calamidade pública. Lembrando que esse não é o atual caso do nosso país, opina ela. O texto sancionado em agosto permite que o Poder Executivo Federal adote, em situações de calamidade pública, medidas trabalhistas alternativas e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda, que prevê a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, ou suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante o acordo entre as partes envolvidas, com o pagamento do benefício emergencial e preservação do emprego e da renda. Durante o auge da pandemia de Covid-19, o governo federal colocou em prática o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, com a vista à manutenção dos postos de trabalho no país. Segundo o executivo, o programa ajudou a manter 11,5 milhões de empregos em 2020 e 2021. As indústrias extrativas e de transformação, por exemplo, setores de alta empregabilidade no Brasil, mesmo com a crise sanitária, mantiveram os bons números e registraram um ligeiro aumento de 0,5% do total de trabalhadores e empregados de 2020, em comparação a 2019, o equivalente à geração de 35.241 mil postos. Os dados são da Pesquisa Industrial Anual PIA, empresa 2020, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. As principais informações.
Jornal é Notícia. Estamos finalizando por aqui esta edição de terça. Voltaremos amanhã, quarta-feira, com muito mais para você. Até lá. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição.